Olá, amigos, tudo bem? Sexta-feira é um dia da gente encerrar a semana em alto e bom tom, em grande nível, e nada melhor para a gente encerrar um final de semana do que a gente fazer uma festa. Vamos tocar aqui acordeon, violão, essas coisas todas aí assim, chamar um pessoal para cantar, ou então a gente falar de educação, porque a educação é que redimitou um povo e constrói uma nação. E nós estamos vivendo um momento muito difícil, tão difícil que eu chamei o professor Suame, ele esteve aqui semana passada e trouxe aqui um amigo nosso que lançou um livro sobre a nova forma de ensinar matemática. Isso naquela hora me levou à seguinte constatação: existe uma diferença muito grande entre educar e instruir. Instruir é coisa que você faz na escola, educar é coisa que você faz em casa. E aí eu chamo o professor pelo seguinte, porque ele forma professores, mas ele esteve lá na sala de aula também, professor de história. Ele vem do movimento evangélico, vem do movimento, quer dizer, tem um conhecimento muito bom daquilo que a gente pode falar em termos de família e escola, de escola e instrução, de ensino e de educar e de instruir. Professor Swami Vivekananda, que é meu companheiro de falar de educação aqui o tempo todo, que agora está trabalhando na prefeitura na área de formação de servidores, está aqui comigo hoje para essa conversa com vocês. Espero que vocês gostem, e falar de educação é sempre muito bom, né? Não? É, né? Legal. Obrigado por você ter vindo, doutor. Mais uma vez estar aqui, é um prazer estar aqui. Para a gente falar da nossa educação, dos rumos de uma nação, fazer comparações com outros povos que estão a alguns degraus na nossa frente e está ruim para nós. Nossa Senhora. Então, assim, Meu Deus do é céu. sempre bom conversar, porque a população ela precisa, na melhor das hipóteses, entender do processo. E, na pior, minimamente ser instruída de como fazer para se sair das maldades que acontecem no dia a dia. Pois é, eu estava vendo o seguinte: dinheiro para a educação não falta. O dinheiro que chega para a educação, ou melhor, o dinheiro que é destinado, chegar é uma coisa, destinar é outra. O dinheiro que é destinado para a educação é um dinheiro que é carimbado, já está tem que ser, está lá no orçamento, tem que ser tanto para a prefeitura, tanto para o estado, tanto para fulano, tanto para... Eu acho que o ideal seria a gente colocar parte desse dinheiro, a maior parte desse dinheiro, para a base, a primeira base, tá? As creches, as escolas primárias, as escolas secundárias e depois o que sobrar para a educação universitária. Olhando que a educação universitária deveria ser formação, pesquisa e extensão. Que é assim que se faz. Senão, acho que não vale muito a pena, não. A gente vai só enfiar bacharel aqui no Brasil e esse trem vai para o... Bom, esse é meu pensamento, mas, enfim, eu me adequo àquilo que pode ser colocado. Eu acredito que você está se adequando ao que não deve ser feito. Ao que não deve ser feito. Então me explica aí exatamente. Então, nós temos ondas e ondas de acontecimento, mas o erro maior é que os sucessivos governos que tiveram no Brasil, não estou falando nos entes federados menores, estados e municípios, estou falando lá em cima, da onde vem a política pública determinada, que eles maqueiam o que eles querem e dizem assim, não, essa parte é de vocês, ou perguntam o que vocês querem. Fala, por exemplo, a CONAI, Conferência Nacional de Educação. Eu já peguei o texto base inicial da CONAI, vai para o texto final da CONAI, é a mesma coisa. E o pessoal se degladiou aqui, que rebate. Então, o Brasil... Eu já participei de algumas. A política nacional, ela é evada de erros, e o governo federal é o grande desorganizador da política educacional. E vou explicar por quê. Primeiro, o Brasil não pode ser tratado como um município pequeno.
como um Estado minúsculo. Não adianta uma liderança querer chegar lá em cima e querer delimitar território, mudar a política. Educação não se faz em curto prazo. É algo para médio e longo prazo. Então você tem que pegar uma política que vem sendo desenvolvida, ajustá-la no que puder, ajustá-la, não é mudá-la, ajustá-la e seguir a viagem, fazer as correções, acompanhando, monitorando, fiscalizando, para que ela seja exercida. Mas a nossa própria Constituição é uma coxa de retalho. Se você pegar a Constituição brasileira, a lei de diretrizes e bases da educação, ela já foi mudada trocentas vezes, nós já até perdemos a conta. Entendeu? Então, você vai trocar um pneu de carro com carro andando? Não tem como. Então, não tem como, é humanamente impossível. Então, as propostas que de Brasília descem em cada governo que chega, parece aquele animalzinho que faz xixi assim, nos postes, na roda de carro, querendo delimitar território. Para dizer, isso aqui foi esse governo que fez. Esse governo foi. Não é assim. Não, a educação não se processa assim. Você disse que eu estou me adequando de forma errada. Tá. Porque você está dizendo assim, eu estou convivendo, me adequando àquilo que está acontecendo. Então, se está errado, você está se adequando ao errado. Não, o que eu quis dizer foi, eu me adequo, eu vou me adequar, não é, eu estou me adequando, eu não falei no gerúndio, eu falei, eu me adequo Então, àquilo desculpa, que... foi eu que Não, entendi. foi isso. Aí, então, mas você acredita que essa divisão dos dinheiros para a educação, eles deveriam minimamente obedecer àquela escala que eu fiz aqui? Sim, se nós não fizermos uma base. boa base, nós não teremos uma educação superior, no mínimo razoável. Então, hoje nós temos alunos da educação superior que não sabem ler. Já que nos adequamos àquilo que está aí, vamos pensar em outras coisas. Pense. Escola em período integral é diferente de escola integral. Vamos falar a respeito disso? Toda a educação deveria ser integral. Uhum. Preparar o indivíduo para a vida e para o mundo do trabalho. Para as duas coisas. Isso, o aluno estaria na escola aprendendo as ciências conhecidas, não é? Conhecendo-as, não é? E preparando-se tanto para o mundo do trabalho como para a vida em sociedade. Uhum. Ocorre, isso é o ditame constitucional. Está lá no artigo 205 escrito isso. Ocorre que as políticas desenvolvidas por governos trazem tendências e até agridem a LDB com essas tendências. Por exemplo, nós temos um estudo da história do Brasil. E te pergunto, qual a necessidade de colocar o afro, se o afro faz parte da história do Brasil? Quer mudar o tom, quer parar de ser a história do oficial, e é outra, não precisa criar mais um conjunto de componentes, e precisa retirar aqueles. Uhum. Porque dentro dos 200 dias e das 800 horas, não cabe mais tanta coisa para você continuar enfiando. Beleza. Passo. Educação, ela deveria preparar o indivíduo para o todo. Então, toda a educação deveria ser integral. Agora, tempo integral, ou seja, 7 horas, dias, como manda a lei, o aluno dentro da escola. Tem que tomar café na escola, almoçar na escola, vai sair depois das 15 horas, 16 horas, por aí, para casa. É o mínimo de 7 horas de efetivo trabalho escolar, dia, né? Dentro dos 200 dias que tem de trabalho. A menor carga horária seria 1.000 horas ano, o que já não comporta mais, hoje tem que ser muito mais. Mas o que se pensa? Educação em tempo integral, em um país como o Brasil, a sociedade tem uma determinada rejeição. Mas por quê? A sociedade... Por que nos Estados Unidos tem 120 anos que existe, mais de 120 anos, que existe a educação em tempo integral? Por quê? Porque a escola lá tem um baita restaurante, o pai vai chegar, vai almoçar com os 2, 3 filhos que ele tem na escola, vai, e tudo é pago mesmo, né? Uhum. E ele ganha para aquilo, ele vai... Tá. Aqui não, o aluno vai ficar na escola e as escolas
inventou-se essa conversa de colocar a educação em tempo integral, mas em momento nenhum o governo federal falou: ó, nós vamos mandar colocar no Brasil 27 bilhões, 1 bilhão para cada estado para começar o aparelhamento delas. As escolas precisam ter auditório, refeitório que comporte os alunos dela dentro, laboratório de informática, laboratório de ciência da natureza, laboratório de mídia, laboratório de um teatro, laboratório de dança, laboratório de música, laboratório disso, uma piscina, isso e aquilo, quadras para esporte diferente, momentos diferentes do dia. Não pode pegar o conteúdo e sair. Olha a ideia que algumas escolas, principalmente as privadas no Brasil, tiveram a respeito da educação em tempo integral. Então agora vamos aprender mais matemática, porque eu tenho 4 horas de matemática numa semana, eu vou aumentar para 8. Você vai ferrar a cabeça do aluno. A educação em tempo integral, ela é pensada no viés de você atrair o aluno para o interesse pelo mundo do conhecimento. Então tem que ter uma parte lúdica, de lazer, uma aula diferente de teatro, de dança, de robótica, laboratorial das ciências da natureza, química, física diferente. De ver mundo, Lego, né? De ver mundo. De ver mundo, é isso. Uhum. Então, no momento em que se fala em educação em tempo integral e quer apenas aumentar a carga horária para os alunos ficarem dentro do muro feito preso, que nem está no presídio lá dentro daquele negócio lá, não é assim. Tem que ter muito lúdico. E sempre alguém vai perguntar: mas o senhor não foi secretário? Por que você não fez isso? Eu estou acabando de dizer que isso é uma política nacional. Tem que vir dinheiro de lá, já que eles concentram tudo lá, para cá, para construírem os complementos e aparelharem esses complementos. Eu citei alguns, mas tem muito mais. Você foi diretor de escola, de uma escola que... Quantos alunos você colocou, do João Bento da Costa, você colocou dentro da universidade? Você faria algo diferente hoje? Porque naquela época você se preocupou muito em colocar alunos dentro da universidade. Será que naquela época o diretor, não estou falando do secretário depois, não, e nem do professor hoje que está meio fora do sistema, só preparando mais professores. Você fez alguma coisa errada lá como diretor? Eu sei que você brigou, que você colocou a turma o entorno da escola, todo mundo junto ali. A escola virou a escola do bairro, né? O João Bento da Costa. O que você faria hoje diferente daquilo que você fez? Hoje já tem outras políticas. Hoje eu investiria em plataforma, entendeu? Digital. Hoje eu traria palestrantes para dentro da escola pesados em algumas áreas do conhecimento, tipo direito, física, química, professores das universidades que têm muito conhecimento, biologia, de áreas que são atrativas para o alunado que quer correr atrás de algumas ciências. Considerando que nós vivemos num estado que é todo ele agrícola e que tem uma pegada ambiental, você trabalharia nisso aí? Sim, na época nós já trabalhávamos com isso. Uhum. Nós temos um professor, hoje ele é mestre, né? Ele é vice-diretor hoje do Colégio Tiradentes 1, professor Arimaté, não sei se ainda é, mas era. Um geógrafo bem conhecido aqui, deu aula nessas escolas privadas, todas elas. E aí eu diria para você, a gente já trabalhava isso. A questão do desenvolvimento ambiental. O cuidar do meio ambiente, mas cuidar do homem que habita o meio ambiente. Perfeito. Já cessa desse negócio de vamos cuidar da ararinha azul, da onça, da cobra, isso, e não cuidar do homem. Tem que cuidar dos dois. Uhum. Nós não podemos ficar aí jogado. A Europa está toda desenvolvida e quer que aqui fique quiçaça? Não, está errado. Não, e o interessante é que lá não tem mais onça, não tem mais nada. Não tem mais nada. Mas então, assim, nós temos que cuidar também do homem, do ser humano. Por dia morrem quantos aí? Tal. Então, cuidar do meio ambiente é uma coisa bem maior do que se fala hoje cotidianamente. Mas eu entendo que hoje eu investiria como diretor e, na época, tudo que eu pedi naquele governo que estava na época, eu fui muito atendido, exceto apenas por uma secretária que disse que eu pedia demais, mas vamos deixar ela para lá. Os outros todos me atenderam.
né? E assim, o próprio governador da época brigava para que eu aparelhasse a escola. Então, eu penso que... e assim, se o diretor possui credibilidade, e geralmente possuem credibilidade os diretores que estão mais presentes na escola, estão mais no pátio. Eu sempre disse que a cadeira do diretor foi feita por vice. O diretor tem que ir para o pátio, correr atrás, vai na cozinha, está acontecendo, não está, vai na sala, esse aqui... O gerentão da escola. O gerentão, entendeu? É um gerente. Então, assim, penso que ganha credibilidade, e eu sei, porque eu também já estive lá na ponta, lá em cima, e eu sempre observava aqueles que chegavam, secretário, está faltando isso, está faltando aquilo, então você está sabendo o que está acontecendo, porque ele está para e passa acompanhando. E quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Mas assim, eu investiria muito mais em plataformas tecnológicas, investiria em muitos jogos com estudantes, entendeu? Quando eu estava diretor, eu fabriquei campeonato até com pais, entendeu? Verdade. E disse para eles, lembro bem. Vocês não podem brigar aqui, porque se vocês brigarem, os filhos de vocês estão na arquibancada. Então não pode brigar. Eu vou virar minha ampulheta aqui, a gente vai para mais um intervalo, vou fechar esse intervalo. Eu só queria dizer uma coisa aqui, que é uma homenagem que eu faço, não só a você, mas a todos os professores. No Japão, a única pessoa, a única figura para quem o imperador, que é considerado Deus, a única pessoa para quem o imperador baixa a cabeça e faz uma reverência, baixando a cabeça, é para o professor. A ninguém mais ele faz isso. Para você ver a importância. Pela mão do professor, vão passar todos, o presidente da República, Algaria, Margarida, todos eles passarão pela mão do professor. Não, exceto alguns países, né? O Brasil é um caso. O presidente não passou pela mão de nenhum professor. Pelo amor de Deus, por que você tinha que me lembrar isso? Olha, vamos... Miserável, me matou nessa. Vamos lá para o intervalo, vou trazer Mina Linda, fazer um brinde aqui à sua vinda, um brinde aos professores. E a gente vai falar de educação do campo no próximo bloco. Pode ser? Vamos lá. Em meio à natureza totalmente preservada, há 23 anos cuidamos da origem da água mais pura do estado, com a leveza que só a captação subterrânea, protegida por camadas naturais, pode proporcionar. Água mineral Mina Linda se destaca por ter o maior pH, tecnologia e sustentabilidade caminhando juntas. São mais de 1000 placas solares. 9 tanques de aço inox garantem armazenamento seguro e controlado. Sistemas digitais e envase 100% automático asseguram uma água pura do início ao fim. Um rigoroso controle interno, com análises físico-químicas e microbiológicas, comprova a qualidade e a segurança. De 300 ml a 20 litros, Mina Linda oferece a solução ideal para cada momento do seu dia. Beber água mineral é cuidar do corpo, do metabolismo e da saúde. Escolha a pureza, escolha a tecnologia, escolha água mineral Mina Linda, a única de Rondônia com maior pH. No segundo bloco, que é isso? Com o professor Swami Vivekananda, que foi diretor de escola, foi secretário de educação. Você falou a respeito do governador da época. Quem era o governador? Era Ivo Cassol. Ivo Cassol. Interessante, né? Dizem que eu sempre me dei bem com ele. Uhum. Todo mundo falava dele, mas eu assim... Não posso. Ele todo ano ele vinha na escola de bombeiro. Todo ano ele ia lá. Ele lançou ano letivo de lá, ele abriu ano letivo de lá. Ele fazia questão, algumas reuniões grandes ele ia na quadra, entendeu? Essa coisa de defensoria, lançamento, lá para a quadra, todo ano ele ia lá. É interessante, rapaz. O pessoal fala do Ivo Cassol, que o Ivo Cassol era grosso, que é isso, que é aquilo. O Ivo Cassol tem um estilo franco e de decisão. É um homem que não para ficar analisando se faz isso, faz aquilo, não. Ele tem aquela capacidade que poucos têm de ler de forma muito rápida,
toda aquela situação e saber qual é a solução melhor de todas aquelas que são apresentadas. Eu já vi o Ivo Cassol começar a conversar com alguém sobre um assunto que ele não conhecia e no final ele estava conhecendo mais do que aquele outro que estava tentando explicar para ele. Você deve ter visto isso mesmo. Ele era bem desse estilo. O pessoal dizia assim, ó, a assessoria dele, o Marco, já dizia pra gente, ó, você vai apresentar uma coisa para ele, você tem exatamente 5 minutos. É o tempo que ele... Faça a introdução, diga quanto precisa e qual é o resultado e em quanto tempo. É só isso que você tem que dizer. O resto ele já sabe tudo. E ele vai te cobrar. É interessante, é interessante. Bom, eu já vi muita gente que foi aí professor e a parte da educação ficou a dever. Mas isso aí é outra história, aí eu não vou ficar aqui me matando e dando murro em ponta de faca dizendo que isso foi certo, foi errado, ou o que é certo, o que é errado, porque o que é certo e o que é errado todo mundo sabe. E se engana quem quer ser enganado e erra quem quer que o erro continue sendo feito da mesma forma como vinha sendo há muito tempo. Vamos lá. Educação para o campo. Eu sou maçom e quando a gente tentou fazer aqui, há algum tempo atrás, aqui no 13 ou no 17, por ali, a gente tentou fazer uma escola, e o nome da escola era Educampo. Não deu para fazer. A gente terminou pegando essa ideia e colocando numa outra escola que nós temos hoje junto da loja que eu frequento, que é a Antônio Macedo, número 39. Nós pegamos essa loja, que estava praticamente parada, e colocamos essa loja, mas com a primeira intenção. Nós vamos abrir a loja já com a escola junto. E estamos. Já tem uma escola e a gente está ensinando. Porque se não for assim, se a gente não se der as mãos e o terceiro setor, onde estão as potências maçônicas, as igrejas, tudo mais, se não se der as mãos e a gente enfrentar essa questão da educação, a Deus viola. A gente não vai conseguir nada. Tem que fazer, cada um. E uma parte era essa, era educar para o campo. Pois bem, em 2002, a resolução 1 do Conselho Nacional, depois da LDB de 1996, foi implantada em 97, trazia todo o caminho da educação do campo, com um direcionamento diferente, voltado ao atendimento das pessoas do campo, com uma visão de cessar o impacto do êxodo rural. Uhum. Entendeu? Dos filhos saberem que é possível continuar vivendo do campo e tudo mais. Contudo, todavia, entretanto, em algum lugar isso se perdeu. Se perdeu pela falta de apoio do governo federal, se perdeu pelo relaxo de governos estaduais, municipais. Em 2008, já no outro governo, né, foi feita uma outra resolução tentando estacar a sangria do êxodo rural, e aí criou-se uma outra resolução, né, a 2 de 2008, já trazendo a redução das cargas horárias de transporte escolar e tudo mais, porque você tem que fazer um estudo minucioso das cargas horárias, porque se você pegar um aluno e transportar por 2 horas, como está acontecendo, a cognição dele afeta. Então ele já chega cansado daquele sacolejado de caminhão, de ônibus, de puxar remo em canoa, de sei lá, motor na cabeça dele. Então tem de tudo. Ônibus velho que quebra durante... Tudo isso vai estressando a criança, entendeu? O adolescente, o jovem. Então tentou-se reduzir esse impacto em 2008. Uma outra situação é que as editoras brasileiras nunca produziram os livros para a educação do campo. Ela produz um livro só, supostamente matemática é isso, inglês é isso, língua portuguesa é essa, história é essa, geografia é essa, tem que ser estudada é isso. Goela abaixo. Goela abaixo. E a educação do campo parte do princípio que os arranjos produtivos locais lá são muito mais exigidos. Esse lugar aqui produz carne
Então, nós temos que cuidar de ensinar para aquele jovem, desde a infância tenra, os princípios disso, para que ele cresça vendo os erros cometidos no passado dessa estrutura de produção e avance nelas. Então, talvez o grande erro do governo brasileiro foi ter cortado o componente curricular, né, na nova LDB, além de educação moral e cívica, o SPB, ele tirou também, não é, as técnicas agrícolas do currículo. Elas podem entrar como eletiva, nunca entraram na zona rural, porque também não tem esse professor. Entendeu? E aí nós ficamos sem isso. E a nucleação, que é o ato de você pegar, trazer para uma grande escola que tem na zona rural, todo mundo daquelas linhas lá, termina que tem um menino que vem de mais de 1 hora de ônibus. Tem crianças que saem 3 horas da manhã, entendeu? 4 horas para pegar um ônibus na beira da estrada. Ele mora 5 quilômetros da beira da estrada, num varadouro e tal. Aí ele vem de pés e tal. Ele chega correndo perigo e tudo mais. O Ministério Público aqui de Porto Velho está dando em cima de um problema aqui no Rio Preto, que é um problema do Estado, ensino médio. Não tem onde os meninos estudar. Então, a Gleba Rio Preto, o município está lá atendendo, mas o Estado não dá. Então, assim, tudo isso, e meninos andando 2, 3 horas sozinhos pelo meio do mato, aquela coisa toda, para pegar um ônibus que vai passar numa estrada fulano de tal, e aí ele já sai 1h30, às vezes carregando uma abóbora para a escola, para fazer merenda. Quer dizer, tudo isso... Eu me lembro de... Tudo isso atrapalha. Um negócio terrível que ocorre no Brasil. Dia desse eu vou trazer aqui o Cuiabano, que é um caboclo que é líder nessa área de produção de leite. E eu sei que o caminhão do leite era também o caminhão da escola. Carregava, né? Carregava as crianças. Pegava aqui, já saía lá pelo outro lado, então esse menino ia em cima da carroceria do caminhão. Perigo. É um negócio terrível, terrível, terrível. Então essas coisas, além de não cuidar de direcionar o ensino para um formato pedagógico, metodológico, então, que essas crianças possam aprender. Por exemplo, quando lançaram o magistério indígena aqui em Rondônia, só um exemplo, não é a educação indígena que nós estamos falando, a educação do campo é outra coisa. Mas a educação indígena, quando lançaram, as pessoas lançaram assim, matemática, química, física. Aí não pode. Tem que ser, você vai colocar, o componente curricular é matemática, mas aqui embaixo os conteúdos não são exclusivamente de matemática. Etnomatemática, como é que eles ensinam isso? As famílias ensinam isso. Etnogeografia, como é que ele entende o meio? A linguagem dele, entendeu? Todas essas coisas precisam ser cuidadas. E o homem do campo não é diferente. Como é que uma criança que nunca viu um caqui na vida vai vir entregar um livro para ele que tem essa fruta lá? O caqui, ele assim, conhece mamão, banana, mandioca. Isso. Então, essas coisas precisavam ser pensadas. Mas o governo brasileiro, ele é refém das editoras. Então, nunca teve, para além dos problemas, nunca teve o livro. O livro dedicado à educação do campo. Eu estou falando isso porque eu tive um rapapé lá fora. Lá fora, no Conselho, eu falei a respeito disso. Conselho do secretário de Estado. Falei, gente, nós não temos educação do campo. Aí, o governo federal, esse que entrou agora, aí com o negócio de população das águas, indígena, do ribeirinho, não adianta mudar a nomenclatura. Seria bom que pensassem em resolver. E para resolver, é preciso criar um programa específico. Isso aqui é só para ribeirinho. Isso aqui... Eu estava me lembrando aqui, um senador da República muito ligado à área da educação ou da instrução, eu nunca entendi direito muito a cabeça dele, mas ele disse uma vez... Cristóvão Buarque. Ele disse o seguinte, olha, nós temos que fazer Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, o prédio é o mesmo, lá no Rio Grande do Sul até no Amapá, do Oiapoque ao Chuí, tudo igual. A nossa escola tem que ser a mesma coisa. Eu disse, doutor, pensei comigo. Tá fora. O senhor acaba de arrebentar com a educação do país. Não vira. Não vira. Não vira. Uai. Não, erros e erros. Nós já tivemos secretárias aqui, secretárias, que afirmaram, foram fazer uma viagem aí, não sei por onde, aí pela Inglaterra, pela Londres, não sei por onde. Aí disse assim,
Eu queria que vocês entendessem que eu quero a educação de Rondônia como se fosse a educação europeia. Para. Não tem como. Não tem como. Humanamente está escrachando o outro. Não é? Se nós conseguíssemos fazer um feijão com arroz, Léo, bacana. Bem feito. Bem feito, bem temperado e tal. A produção dos nossos alunos, porque nós temos alunos, na mesma sala, nós temos alunos com uma família organizada, família desorganizada, sem família, criado com vó, criado por esse tipo de baixa cognição, altíssima cognição, tudo. Entendeu? Preto, branco, não é homogêneo, é heterogêneo. Graças a Deus. E graças a Deus que é assim. O especial está dentro da mesma sala, que não era para estar, alguns não eram para estar. Uhum. Por exemplo, a China. Não é todo especial, não é todo autista que está dentro da sala. Apenas o de suporte 1. 2, 3, sala especial. Sala especial. Entendeu? Finlândia. E que não precisa necessariamente estar num outro prédio. Não. Pode ser no mesmo prédio agregado. Agora, o que não pode é o governo querer forçar a barra. O governo brasileiro está errado. Forçando a barra, querendo colocar todo mundo mesmo. Aí, vai passar sala especial no outro turno. Sim, esse turno que ele passou perdido nesse aqui. Não é? Então, isso nos leva... Bom, de uma forma geral, eu propus aqui a gente falar sobre educação do campo. Na verdade, o que a gente está falando é de educação para especiais. Não é para pessoas especiais, é para lugares especiais, arranjos especiais, né? Eu não posso conversar com um menino aqui do Baixo Madeira, que tem lá o rio como sua... estrada de vida. O Nilo dele. É parte da vida dele. Tudo. É tudo. Então, eu não tenho condição de conversar com ele da mesma forma. Eu não tenho condição de conversar com o mesmo menino de Vilhena ou daqui de Porto Velho. Não tem como. Não tem como, né? É por isso que eu falo, a educação do campo, você tem que ver o arranjo que esse menino vive. Uhum. Qual é o arranjo produtivo? O mundo circula em cima de economia e a economia ela é circundada pela sociedade, ela é administrada pela sociedade. Então tem que ver que sociedade, que núcleo social é que esse aluno vive. O núcleo social da roça não é o mesmo da cidade. Mas eles têm celular. Que importa? Então... O menino da cidade que tem o celular, ele tem uma razão para ter. E ele busca algumas coisas que estão dentro do universo dele. Sim. O menino do campo é outra história. O menino está pouco se ligando para game, para isso, para aquilo. A família está preocupada com outra coisa, que com a produção, que vamos trabalhar e tudo mais, não quer saber de educação. Ainda agora a gente está falando de tempo integral. A família da roça quer o cara no outro turno trabalhando. Lógico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse bloco aqui, chamar a Olá Telecom, lembrar que em época de Copa a gente tem que ter internet muito boa, e já que falamos aqui de educação, que para uma educação de qualidade a gente tem que ter internet muito boa mesmo. Tá aqui, ó, uma sugestão que eu dou aí para vocês. E o resto é somente vocês arrumarem aí a vida dos meninos. Lembrando também o seguinte, que dentro de um celular tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Tem muita coisa verdadeira e tem muita mentira. Então, cabe a pais, aos familiares, começarem a organizar a vida do moleque cedo, para que ele não vá fazer porcaria na hora que chegar dentro da escola. Porque uma coisa é o seguinte, educação a gente dá em casa, instrução a gente busca na escola. Eu estou indo para o intervalo, se eu falei alguma coisa que está errado, diga que eu estou desadequado e eu volto já já. Intervalo. Promoção Conectados na Copa Olá Telecom. Tá na hora de entrar em campo com a internet que é campeã. Na Olá Telecom você contrata, renova ou faz upgrade do seu plano e ainda concorre a 6 camisetas do Brasil e uma TV de 43 polegadas. Confira os melhores planos. 500 mega por apenas R$ 119,90 por mês. 700 mega por R$ 139,90 por mês. 1000 mega por R$ 179,90 por mês. É mais velocidade, mais estabilidade e o melhor suporte técnico da região. Olá Telecom. Ligue agora. 3185-0000.
Estamos de volta ao todo terceiro e último bloco do programa de hoje. Eu, quando converso com você, eu sinto que é sempre muito pouco que eu converso. Você falou aqui sobre educação especial. Eu queria que você... antes que eu me esqueça, você chegou agora, o professor Swami Vivekananda é um homem voltado para a educação. Totalmente voltado para a educação. Acho que ele não faz outra coisa na vida. Só pensa em educação, vive focado nisso. E que foi um dos melhores diretores de escola que nós tivemos aqui. Nós temos bons diretores. O Swami foi um dos bons. Quantos alunos você colocou dentro da universidade, lá pelo Colégio João Bento da Costa? Eu não contabilizo as vagas privadas que são compradas dos pais pagando. Isso. Eu contabilizo as vagas públicas. Quase 4.000 alunos. Parabéns. Em 8 anos e meio de trabalho. Que beleza. É tão difícil a gente dar parabéns aqui, pelo menos eu, né? Para alguma coisa assim voltada para a política, mas quando eu vejo... Mas eu é por causa da equipe. Uma equipe de professores fantásticos. Eu sei disso. E Tadeu, você tinha... Nazareno, Arimateia, Sônia... Não, e você tinha ali Nazareno, tinha Arimateia. Nazareno, um abraço Mônica. grande. Nazareno é jornalista também, né? Ele é. E ele cospe marimbondo, né? Eu adoro ele quando começa a falar das coisas assim muito direto. É um super professor. Né? Ele não tem como eu um bacharego. Ele é o próprio bacharego. Ele fala tudo que ele tem que falar sem... Eu tenho que pegar um Zé de Nana para falar por mim. Eu não falei Nazareno, eu me lembro de Ministério Público. Cara, o Ministério Público me apertar porque o Nazareno corrigiu uma redação e encontrou 49 erros nela. É um sonho de consumo, professor, centrar para ler uma redação começo ao fim. É um sonho de consumo. Ele gosta. Ele lia 600 redações no final de semana e corrigia, entre classe A e João Bento da Costa. Ele gosta daquilo, né? Um profissional desse. Ele é apaixonado. Apaixonado pela educação. Bom, eu queria propor para você aqui o seguinte: nós falamos sobre educação especial muito rapidamente. Sim. Mas eu acho que, pelo que eu entendi, você não é daqueles que pedem um prédio especial para receber os meninos que são autistas, suporte 2 e 3, nada. Pode ser no mesmo espaço, em salas separadas. Sala separada. Gostei. Tá falando minha língua. A outra coisa é o seguinte, E não fechamento de APAES. Nunca. A clientela da APAE é dela. Entendeu? E precisa de apoio, viu, gente? Sim. Olha, meu querido Bersani. Dona Hilda. Salvati. Olha, eu tenho aqui tanta gente que Gente, é o seguinte. Essa área aí é um outro caso que merece um outro olhar, uma outra conversa. Não hoje. Porque hoje eu quero lhe propor a gente fazer o seguinte, falar de formação de professores e planejamento de aula, planejamento educacional. Sim. Mas antes disso eu quero mandar um recado de Rondoquímica, que é para não ficar apertando. Gente que me dá o privilégio de estar aqui comigo, eu não posso deixar lá na rabeirinha. Só passa aí que antes que eu esqueça. Não. Eu estou me lembrando de Rondoquímica já agora. E, aliás, Rondoquímica tem produtos que servem para a sua escola, tá? Há 40 anos, a Rondoquímica vem construindo uma história sólida baseada em qualidade, confiança e compromisso com os seus clientes. É a primeira e a maior indústria de produtos químicos de Rondônia, levando soluções que fazem a diferença no dia a dia de empresas e consumidores com preços competitivos para garantir que você encontre tudo o que você precisa. Com eficiência e segurança, a Rondoquímica tem atendimento tanto no atacado quanto no varejo, com a mesma dedicação e excelência, valorizando cada cliente e cada parceria construída ao longo do tempo. Venha fazer parte desta comemoração e garantir os seus produtos aqui na Avenida Amazonas, número 7708. Produto de limpeza tem nome, Rondoquímica. Minha querida, bom, nós vamos conversar sobre essa questão de escola especial, porque a gente estava discutindo aqui assim, e eu acho que isso vale um programa novo. Eu preciso incluir a PAI, eu preciso incluir os meninos que são adictos. A pestalose. A pestalose, esse pessoal. A pestalose hoje já está dentro desse guarda-chuva. E a gente colocar dentro desse guarda-chuva uma outra coisa que é uma chaga da sociedade, que são os adictos. E a gente sabe que tem crianças aí que já é menino que está ainda não foi para o 2º grau e que já está ali com a história de
de fumar um baseado, coisa assim do tipo. Está na hora da gente colocar essa coisa dentro desse guarda-chuva maior A gente e a pode gente pensar a fugir respeito. disso, né? Não podemos pode. ficar fazendo de conta que não existe. O STF está lá julgando qual é a quantidade de maconha que uma pessoa pode carregar sem se tornar traficante. Eles falaram em 60 gramas. Olha, 60 gramas, se você pegar de maconha 60 gramas, eu diria para você que dá mais de 100 baseados. Assim, só de olhar. Quem conhece do assunto sabe exatamente o que eu estou falando. Falta preparo de vez em quando. É só apertar que dá. Bom, vamos lá. Formação de professores e o planejamento escolar. Em 10 minutos, que é o tempo todo que eu tenho. Formação de professores é um calo no Brasil. Ela organizou-se e se perdeu com a abertura de cursos de todas as matizes e tal, e começaram a brincar, terminando pela entrada na EAD. Ainda agora você falou, tem alunos de alta cognição e de baixa. Um aluno que tem alta cognição, que termina o ensino médio, se ele for fazer uma faculdade de EAD, ele pega fácil. Uhum. Vindo ele de escola pública ou privada. Porque ele realmente tem tendência ao autodidatismo, vai estudar por conta própria e tal, vai se dar bem, vai responder bem, interpreta bem. Mas o problema do Brasil é leitura e interpretação. E isso afeta a matemática e afetou, por consequência, química e física, porque a matemática é a ferramenta delas. O não domínio sobre essas duas ferramentas, a língua e a matemática, vai prejudicar o resto todo, vai chegar no terceiro ano do ensino médio, escrevendo gato com J e sal com cedilha. Cedilha. Não sabendo ler, e a faculdade, ela pouco vai fazer para poder ajudar. Ela não tem como ajudar. Por mais que ela dê um componentezinho, ela não consegue corrigir 12 anos de estudo que ficaram para trás, que o cara foi empurrado, entendeu? E chegou. Não combina a educação que o governo federal brasileiro e que os entes federados ofertam com esta avaliação maldita que existe aí. O primeiro erro sai logo do bloco pedagógico, primeiro, segundo, terceiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental, onde não retém ninguém. Se não sabe ler, para ler. Não tem motivo para continuar. Aí vai parte para o quarto já não pode mais reprovar, porque é por causa da avaliação, o quinto também não, e lá vai o resultado. Aí a gente tem essas porcarias de avaliação aí. Nós prejudicamos a nação. O Conselho Nacional, no parecer 7 de 2010, ele arrebenta a ponta da corda contra o governo federal, pela brincadeira de lançar parâmetros errôneos e uma avaliação que é meia boca. Por exemplo, tem muita coisa que o governo federal faz e fala e termina induzindo o povo que vai fazer e não vai fazer. Por exemplo, como é que você vai avaliar leitura de quem não sabe ler? Vai dar ruim. Avalia mal o ente federado, lá da base, que está ofertando. O governo federal, ele não se autoavalia. Quem avalia o governo federal? Olha, a educação brasileira está péssima. Ninguém. Você se lembra quando você era secretário da Educação, aquele monte de papel que você mandava para Brasília todo final de mês, que é a mesma coisa que você tem que mandar no final de mês para Exatamente isso. Sabe o que vai acontecer com aquilo? Aquilo fica em Brasília, em algum lugar. Ninguém olha nada daquilo. Aquilo é incinerado, homem. Então, assim, quando você fala em formação de professores, a universidade só está fazendo a base teórica. A grosso modo, ela só está fazendo a base teórica. Ela ensina textos e textos, e olhe lá, tem algumas coisas que acontecem que são erradas. O cara está fazendo doutorado lá e bota os acadêmicos dele para estudar aquilo que ele está estudando lá para fortalecer o doutoramento dele. Mas façamos de conta que não seja assim, que já tenham professores, doutores e mestres que já estão com a vida resolvida, com o burro na sombra, não precisa mais de estar botando os alunos para fazer isso. Mas não existe um estágio supervisionado com professores acompanhando. Professor da universidade, seja pública ou privada, de faculdades privadas, acompanhando para e passo esses acadêmicos no seu estágio.
na parte que é observação, talvez nem precisasse, porque vai estar só observando o professor regente da escola. Mas quando chega na parte da regência, meu amigo, vai ficar feio. E sem o professor corrigir, isso nós fazemos na educação profissional, faz muito bem. O Senai leva mesmo, o professor vai para a esquina com os caras que estão fazendo técnica e edificações, levanta o tijolo aí, não, está errado, refaz. Arranca o tijolo e bota de novo, porque você tem que fazer o certo. A eletricidade é assim, assim, assado, o engenheiro, não é assim. Conserta, refaz, você agora e tal. Tem que ter esse acompanhamento. Se tira isso dessa profissão, que é a profissão das profissões, que é quem vai ensinar todo mundo, não espere um grande mundo externo de formandos lá fora, porque a maioria vai sair decadente, não por culpa dele, não porque ele quis. Me permita dizer uma coisa. R$10. Vejo uma série de bacharéis formados em advocacia e que não conseguiram a carteirinha da ordem. Iremos ver, dentro de pouco tempo, vários médicos em outras funções, porque vão entrar na universidade escrevendo, vou aproveitar aqui o exemplo que você deu, saúde com C cedilha. E sem o acento agudo no U. Cedilha, Aí a coisa vai ficar bastante complicada. E isso é base mal feita. E base mal feita não leva a nada. Eu fico, às vezes, com pena de professor de universidade, mestres que estão lá para ensinar, e que tem que voltar para o curso médio, porque o moleque que está fazendo lá a redação com ele não está conseguindo explicar o que é aquilo. E se ele não interpreta bem, se ele não lê, quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Então ele vai estar ali vai chegar naquela porcaria que a gente já sabe como é que é. Então, assim, essa é a primeira parte. A segunda parte. Planejamento. Nós estamos falando. Primeiro nós falamos da formação inicial. Isso. Essa que é feita pela universidade, pela faculdade privada e tudo mais, seja presencial ou EAD. A presencial é um pouco melhor. A EAD é mais capenga, né? Mais fracassada, né? Perfeito. Tá, beleza. Naturalmente. Aí, contratado, observe que agora, esses dias, tinha um ministro aí fazendo festa porque 500 mil professores foram aprovados numa prova de 500 mil, sei lá, um número assim, uma cifra dessa natureza. Um Enem de professores. Um Enem de professores. E eu parei para pensar, meu Deus, ele vai analisar aquilo que ele não fez. Como é que ele bota para corrigir uma coisa que ele não fez? Não é? Então, isso é muito ruim quando acontece isso. Mas vamos para frente. Contratado o professor. Existe uma coisa chamada formação continuada. Aí a pessoa fica trazendo uma palestrante daqui, outra da acolá. Isso não é formação continuada. Não é 2 dias de 4 horas, 2 dias de 8 horas, não é isso. A formação continuada, ela atinge, após uma pesquisa em cima do fracasso existente, vai se corrigir não o conhecimento do professor em cima do cálculo matemático, por exemplo, ou em cima da norma culta da língua portuguesa, mas do ensino dela. Porque o nosso problema de aprendizagem, de dificuldade com a aprendizagem dos estudantes, não está no fato do professor saber ou não, ele sabe para ele. Ele não sabe é passar para o estudante. Didática. Então, assim, quando nós não trabalhamos isso, quando nós não trabalhamos estratégias, não é, metodológicas na formação continuada, aí os professores perdem. E para você fazer formação continuada, você tem que ter pessoas, porque o professor, grande parte deles, são pós-graduados, têm mestrado, alguns têm doutorado. Não vai ficar na frente de qualquer um. Você tem que ter pessoas, professores que estejam na universidade ministrando e tal, esses realmente são confiáveis. Sendo da área da didática, geralmente são mestres, doutores e tudo mais, chega para vender um negócio bacana.
Mas trazer Josézinho, como é que chama o teu? Zé de Nana. Zé de Nana. Zé de Nana vai chegar lá e dizer, Zé de Nana, sabe alguma coisa para falar assim? Nada como tudo em matéria de principalmente. Estamos conversando. Então, assim, pronto. Não pode trazer qualquer um para ministrar isso. A pessoa tem que ser um profundo conhecedor para envolver esse grupo e trazer estratégias que sejam diferenciadas para que o professor possa aplicar na sala de aula. Eu fico preocupado quando eu vejo, de vez em quando, nessas coisas de formação, e não somente de professores, não, formação de uma forma geral. Estou falando de uma forma geral, para tudo. Olha, nós vamos fazer uma imersão. Nós vamos sair daqui, nós vamos para um hotel ali, não sei o quê. Já acabou o tempo. Já estou comendo o tempo do Guilherme ali. Ele está me mostrando aqui que a ampulheta foi embora e ficou um assunto para a gente tratar junto com a escola especial. Pode ser. Planejamento educacional. Está feito? Está feito. Eu acho que dá tempo para a gente fazer as duas coisas. Dá. Então, você já sabe que você tem uma outra conversa comigo no próximo mês agora. O mês já está no final. Mas é o seguinte... De que adianta a gente levar... Estamos aqui discutindo, trazendo informações, trabalhando em cima disso aqui. Aí me vem lá alguém e diz assim, nós vamos fazer uma imersão, vamos levar aqui no Salsalito, ou vamos levar ali no hotel tal, e vamos fazer uma imersão de 4 horas. Imersão de 4 horas, se o cara for muito bom de fôlego, ele dá 2... É no Igarapé. Pelo amor de Deus... Vamos parar com isso. Vamos parar de brincar com a educação. Até a igreja foi retiro espiritual de 4 dias. Pelo amor de Deus. E olha lá, que aquilo que nós temos já está lá na Bíblia, todo mundo já conhece, é somente imersão mesmo, é somente para fortalecer a fé. Mas no caso de formação profissional, são coisas novas que estão sendo chegadas ali agora para aquele professor, e ele tem que ter a base para receber aquilo. Tem que ter a base. Recordar alguma coisinha que ele tem para entrar na estratégia nova. Isso. No pensamento novo. Isso. E se moldar aquilo. E o peixe tem que ser vendido para ele de uma forma que o convença de que aquilo prospera. Pois é, mas aí a preocupação é que na hora... O dinheiro para o peixe, para o molho... Do molho é mais caro do que o Às vezes sai, o do molho fica mais caro que o do peixe. Bom, eu estou trazendo o professor hoje aqui, não apenas porque é para a gente falar de educação, mas é para falar para você o seguinte. Este é um ano em que nós temos a oportunidade de trocar 2 dos senadores que estão lá, são 3 de Rondônia, trocar 2 por outros 2. Trocar ou manter? Você que sabe. O voto é seu. Eu diria para você, numa análise muito rápida e muito crua, que o ideal seria nós trocarmos os 3. E trocar mesmo. Não é colocar, é colocar gente nova. Vamos oxigenar isso. Lá na Câmara dos Deputados Federais, nós temos 8 deputados. Pelas minhas contas, pelo feeling, eu diria para vocês que vão ficar 3. 5 vão sair. Vamos colocar gente que preste. Gente que tenha compromisso com a educação, com saúde, com segurança. Gente que a gente sabe quem é, que tem um passado. Nós vamos trocar aqui, eu não sei quantos deputados estaduais, eu não fiz essa conta ainda, mas vamos ter a oportunidade de trocar deputado federal ou estadual. E é o seguinte, queria dizer para vocês que quem vai mudar o mundo não é o presidente da República ou o governador do estado, não. São essas pessoas que estão no parlamento. Sabe por quê? Porque esses aí são parte de pessoas que foram tiradas do nosso seio, da sociedade. Fica esperto, vote direito, porque senão você complica a minha vida e a do Swami. Obrigado, Swami. Obrigado a você. Quando é que você volta? Quando você me convidar. Então tá, já está convidado, eu só tenho que marcar a data. Eu estou encerrando o programa de hoje, muito feliz da gente poder falar de educação. E agradecendo, como sempre, o privilégio, o carinho da sua audiência, eu quero convidá-lo para um novo encontro. Segunda-feira, Carlos Araújo vai estar aqui comigo para a gente fechar o mês de junho. Vamos fazer um pouco antecipado, porque tem muita coisa acontecendo e a gente precisa olhar direito. Tem o Jacques Wagner, já ouviu falar nele? Não? Pois é, entrou na linha do Vorcaro também. Então vamos ver o que é que o Vorcaro está fazendo aí, as coisas estão esquisitas.
Eu desejo a todos vocês boa noite, bom sono e bons sonhos. Que tenham todos um final de semana muito tranquilo. Pessoal que vai pro banho, pelo amor de Deus, banho, cerveja e carro não combinam. Então, vamos lá, vamos com cuidado. O mundo não vai acabar, a cachaça toda que você está querendo tomar vai ficar aí para a semana que vem. Fique com Deus. Tchau, tchau. A gente se vê. Obrigado.